juntos de novo, agora continuação de sistema endócrino, pâncreas. Pâncreas, insulina, diabetes. Vamos lá? Bom, missão dada, missão a ser cumprida, 02. Galera, pâncreas, um pedacinho observado ao microscópio. Pedacinho de pâncreas ao microscópio, a gente vê que no pâncreas existem estruturas como esta aqui, ó. Esta aqui, ó. Em azul, ácinos. Ácinos pancreáticos. Ácino, 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 ácino. Cada ácino tem um conjunto de células, e aqui, ó, este espaço, uma cavidadezinha, onde vai ser lançado um tal de suco pancreático e um canal que vai levar suco pancreático para ser secretado lá no intestino. Os ácidos são as estruturas do pâncreas que produzem o sucozinho pancreático. Secreção que vai para o intestino, não vai para o sangue, tudo bem? Produção do suco pancreático. Agora observe, ao microscópio a gente vê também que no pâncreas, além dos ácidos, nós temos isso aqui, ó, em vermelho e azul, pessoal, grupinhos de células. Estes grupos de células envolvidos pelos ácidos são chamados de ilhotas de Langerhans. Ó, aqui uma ilhota de Langerhans, aqui outra ilhota de Langerhans. E em cada ilhota de Langerhans, a gente vê que existem dois tipos de células. Na verdade, tem mais. Faculdade depois. Para o vestibular, estas duas que interessam. As células alfa e as células beta, como elas foram denominadas. Ilhotas de Langerhans, ilhotas pancreáticas. As células alfa fabricando um hormônio chamado de glucagon. E as células beta fabricando um hormônio chamado de insulina. Galera, glucagon e insulina são os hormônios que fazem o quê? Glucagon e insulina são os hormônios que regulam a nossa glicemia. Regular a concentração de glicose no sangue. Para regular o cálcio no sangue, tem o paratormônio. Para regular o sódio no sangue, tem aldosterona. Para regular a quantidade de água, tem o ADH, hormônio antidiurético. E para regular a glicose, insulina e glucagon. Ok? Hormônios fabricados por células das ilhotas de Langerhans lá do pâncreas. Detalhes. Quer dizer, então, que o pâncreas, parte dele, fabrica uma secreção exócrina, que não vai para o sangue. Parte do pâncreas fabrica secreção exócrina. Secreção externa, que é o suco pancreático. E parte do pâncreas, as ilhotas de Langerhans, fabricam substâncias que vão ser lançadas no sangue. Gente, obviamente, nós temos a artéria pancreática e veia pancreática, né? Dentro do pâncreas tem um monte de vasos capilares para receber esses hormônios. Então, o pâncreas tem secreção exócrina e também tem secreção hormonal endócrina. Portanto, se você encontrar por aí a afirmativa de que o pâncreas é uma glândula mista, a afirmativa é verdadeira. Glândula mista ou anfícrina. Por que o pâncreas é chamado de glândula mista ou anfícrina? Porque ele apresenta secreção dupla, tanto exócrina quanto endócrina hormonal. Show? Curiosidade. Insulina quer dizer o quê? Lembrando da matéria de geografia, insular, aquilo que é relativo à ilha. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Quais são as 3 capitais do Brasil que são ilhas?
as capitais insulares, Vitória, Florianópolis e São Luís, que são ilhas. Então, insulina, é sério. De onde vem o nome do hormônio? Insulina, substância fabricada nas ilhas. Quais ilhas? As ilhotas e lângios lá do pâncreas. Show? Bem, galera, então agora nós vamos ver o que a insulina e o glucagon fazem exatamente no nosso corpício. Esses dois hormônios servem para regular o fluxo de glicose. Fluxo o quê? Fluxo de glicose. Fluxo de glicose entre quem e quem? Aí, entre o nosso sangue e as nossas células, barra os nossos tecidos. Qual é? Qual é o hormônio que atua no sentido de mandar glicose do sangue para dentro das nossas células? Ela, a tal da insulina. Qual é o hormônio que pode mandar glicose que está estocada em células de volta para o sangue, se houver necessidade? Glucagon. Mijon? Não, cagon. Glucagon. Então, informações importantes. Insulina. A insulina, ela estimula, ela promove a difusão facilitada. Difusão facilitada de glicose para as células. Matéria de citologia. A insulina, ela vai se ligar a receptor de membrana. Sim, na membrana celular tem proteínas lá do mosaico fluido que são receptores para a insulina. Chave fechadura, mosaico fluido, chave fechadura, lembra? O hormônio reconhecendo a célula-alvo, o órgão-alvo, tá? Tá aqui a insulina encaixando no receptor de membrana. Que nem as pecinhas de montar, encaixa ou não encaixa, né? Galera, então a insulina, ela vai estimular, ela vai facilitar a entrada de glicose nas células. Depois, na citologia, você estuda transporte através de membrana. Difusão simples, facilitada, osmose, etc e tal. Para o vestibular, por enquanto grava que é difusão facilitada, o que a insulina promove em relação à glicose para dentro da célula, tá bom? Senta, reza e fique atento aos detalhes. Então, quando é que o pâncreas de alguém, quando é que as células beta vão secretar insulina? Já que é para mandar glicose para dentro das células, é quando nas células tiver pouca glicose, ou melhor, quando no sangue tiver glicose aumentando. Insulina, a insulina, então, ela é secretada quando há aumento da glicemia. Quando isso? Pós ou durante as refeições. Você começou a comer alguma coisinha. No seu sangue a glicose começa a aumentar. Então as células beta vão liberando insulina para a sua circulação sanguínea. É para a insulina mandar glicose para dentro das células, ok? Bom, e o tal do glucagon? Glucagon,
O glucagon é um hormônio que estimula a quebra, a degradação do glicogênio estocado no fígado. Glicogênio estocado, armazenado no fígado. Nos vestibulares tem um nomezinho bonito para isso. Galera, lembrar que nós animais estocamos amido? Não, amido é nos vegetais, né? Raízes e sementes. Nós animais estocamos glicogênio no fígado e nos músculos. Lembra disso? Glicogênio, a nossa reserva de carboidrato. Então, quebra do glicogênio é a chamada glicogenólise. Glicogenólise. Lise do glicogênio. Como é no fígado, glicogenólise hepática. Lembrar que esse tal de glicogênio é um polissacarídeo. Cadeias de glicose. Grandes cadeias, polímeros de moléculas de glicose, certo? Quando você quebra glicogênio, então manda glicose para a circulação sanguínea. Dentro das células do fígado, glicogênio vai sendo quebrado e os monômeros, as unidades, as glicoses, vão sendo separadas e vão difundir do fígado de volta para a circulação sanguínea. Então, pense comigo, quando é que o pâncreas de alguém vai secretar glucagon para a pessoa poder usar, gastar a sua reserva de carboidratos presentes lá nos músculos? Presente lá no fígado. Quando no sangue a concentração de glicose estiver diminuindo. Faz sentido? Então, glucagon, ele é secretado quando acontece diminuição da glicemia. Redução da glicemia. Pense mais um pouquinho. Quando é que a glicose no sangue, glicemia, começa a baixar de forma considerável? Galera, hein? Para a glicose no sangue estar baixando, é porque essa pessoa já está um bom tempo sem comer nada nem ninguém. É isso, canibal? Então, redução da glicemia, ou seja, durante um jejum prolongado. É assim, a cada refeição que a pessoa faz, a glicose no sangue dela começa a aumentar. No pâncreas, células beta secretando insulina. Se a pessoa ficar muito tempo, horas, sem comer nada, a glicose no sangue começa a baixar. Então ela vai ter que gastar, começar a usar a reserva de glicogênio lá do fígado. A tal da glicogenólise hepática, estimulada pelo glucagon. Glucagon, secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans. Tá? Gente, detalhes. Algum aluno pode pensar, mas eu aprendi que nós animais estocamos glicose na forma de glicogênio no fígado e também nos músculos. Mas o professor aí falou que o glucagon do pâncreas, ele estimula a quebra de glicogênio do fígado e o glicogênio dos músculos. Galera, atenção! O glicogênio estocado nas células dos músculos também pode ser quebrado. Tá aqui, ó, músculo, um bíceps, se você preferir. Mas sabe qual é o hormônio que estimula a glicogenólise muscular?
Glicogenólise hepática é cortesia do glucagon. A glicogenólise muscular é uma cortesia da adrenalina. Em situações de luta ou fuga, sistema nervoso autônomo simpático. Em situações de luta ou fuga, é quando a pessoa começa a queimar a reserva de glicose presente nos músculos esqueléticos. Tá certo? Welder, por que o glucagon secretado pelo pâncreas não atua nas células musculares? Gente, expliquei isso numa outra aula. A molécula do hormônio vai atuar no órgão-alvo porque nas células daquele órgão, na membrana, tem uma proteína receptora para encaixar o hormônio, certo? Então é fácil, ó. Na membrana das células musculares, não tem receptor para glucagon, tem receptor para adrenalina. Nas células do fígado, na membrana, não tem receptor para adrenalina, tem receptor para glucagon. Coisas da mãe natureza, ok? Já caiu em alguns vestibulares, fique esperto. Glicogenólise hepática é o glucagon. A muscular é a adrenalina em situações de conflito, luta ou fuga, tá bom? Continuando, os hormônios pancreáticos, insulina e glucagon, mais o que a gente tem que saber para os vestibulares. Bom, vamos lembrar agora da doença, né, gente? Toda glândula, a gente fala do hormônio, o que faz, e tem as doenças relacionadas. Imagina, essa doença aqui não poderia ficar para trás, né? Suponhamos que, de repentelho, uma pessoa apresente a chamada deficiência insulínica. Deficiência insulínica. Então, concorda comigo que, nesse caso, a glicose do sangue vai ficar elevada, vai faltar a ação do hormônio que manda a glicose por difusão facilitada para dentro das células. Então acontece o aumento da glicemia. A hiperglicemia, o popular açúcar no sangue. Doutor disse que eu estou com problema de açúcar no sangue, né? Lembrando, galera, agora de sistema excretor. Quando a pessoa tem glicose em excesso no sangue, consequentemente, ela começa a perder glicose através da urina. Glicosúria, glicose surgindo no xixi. Lembra o comentário? Se a pessoa não se cuidar, as formiguinhas começam a aparecer onde ela urinar, porque vai ter bastante glicose naquela urina, ok? Não é exagero, isso acontece mesmo, se a pessoa não se cuidar. Já que a pessoa perde glicose através do xixi, consequentemente, ela perde muita água. Essa glicose que sai na urina, por osmose, arrasta muita água. Já que a pessoa faz muito xixi, ela vai sentir muita sede. Muita sede. Vou colocar aqui o bom e velho etc. Como item, professor? É porque é muito etc. Galera, eu não vou aqui citar tudo o que acontece não, porque não cai em vestibular. Só isso aqui é o que interessa. Ó, etc, você pode pensar um monte de coisas. Você já sacou qual é a doença, né? Aqui nós temos a chamada diabetes, a tal da diabetes. As dançarinas do capeta? Não. A diabetes, não as diabetes. Diabetes mellito. Diabetes mellito, tá? Ó, pessoa com diabetes, já que ela sente muita sede, se não beber água constantemente, vai desidratar.
Já que ela tem glicose demais no sangue, esse sangue fica muito concentrado, hipertônico, vasos sanguíneos arrebentando, rachando a parede vascular. Na retina, retinopatia, risco de cegueira. Inflamação dos vasos penianos, impotência. E já que tem menos glicose entrando nas células, aumenta o catabolismo de reserva energética, metabolização de gorduras. Então vai formando corpos cetônicos. Cetoacidose diabética. O pH do sangue vai ficando alterado, inflamação de articulações, a cicatrização fica comprometida, o ferimento demora demais a cicatrizar, de repente inflama, infecciona, tem que amputar. Galera, esse etc. é muito maior do que isso aqui, tá? Muito maior. Tem livros inteiros escritos explicando tudo o que acontece no diabético. Para vestibular, só o basicão. Muita sede, muita urina, glicose no sangue, glicose na urina, ok? É a tal da diabetes mellitus. Mas saiba, ó vestibulando, que essa tal de diabetes, ela pode ser dividida de acordo com certas peculiaridades, de acordo com os pacientes, características próprias, específicas. Então, diabetes mellitus, ela pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. É a classificação atual, tipo 1, tipo 2. Diabetes tipo 1. Neste caso aqui, a doença predomina nas crianças e adolescentes. Diabetes tipo 2, ela predomina, é mais comum nos adúlteros, nos idosos. Diabetes, ó, tipo 1, tipo 2. Tipo 1, tipo 2, ok? Diabetes tipo 1, aqui não há produção de insulina. Não? Não. O pâncreas não produz insulina. Por que não? Pois as células beta, lá das ilhotas pancreáticas, elas foram destruídas. Destruídas? Destruídas inapelavelmente, doutores. Destruídas por quem? Por quem? Essa é a parte mais trágica ainda. Pela própria pessoa. Destruídas por anticorpos. Um erro do sistema imunológico, e os glóbulos brancos fabricam anticorpos que atacam as células beta, destruindo-as. Ou seja, pessoal, é a diabetes de natureza de origem autoimune. Caramba, existe isso? Isso é diabetes tipo 1. Então pense comigo. Como a gente pode tratar uma pessoa com esse problema? Reposição de insulina, o que a pessoa deixou de produzir, certo? Aqui nós temos, então, os diabéticos que dependem das injeções de insulina. O chamado diabético insulinodependente. Ou as injeções de insulina ou a morte inexorável. Cuidado, não troque as bolas. Diabético insulinodependente é o tipo 1. Não é o tipo 2 não, tá? É o tipo 1. Diabetes tipo 2. Como é que é? Predomina nos adultos e idosos. Veja, aqui a produção de insulina está
diminuída, reduzida ou até mesmo normal. Oi? Como é que é? Diabetes tipo 2? A pessoa fabrica pouca insulina. Ou então, em alguns pacientes, a produção é até normal de insulina? Sim. Ué, professor, se o cara fabrica insulina normalmente, é diabético por quê? Porque a insulina, ela não vai se ligar aos receptores de membrana das células. Um paradoxo. A pessoa tem insulina, mas ela não funciona nas células. Então, gente, é a chamada resistência insulínica. É o estado, neste caso aqui, fala-se em resistência insulínica. Quando você estiver na faculdade de medicina, vai ouvir falar nisso. O paciente do 702 é insulino resistente. É isso aqui, tá bom? Como é que trata? Calma que a gente vai chegar lá, doutor. Então, galera, nesse caso aqui, saiba que a diabetes pode estar relacionada à obesidade. Diabetes que está relacionada à velhice e ou à obesidade. Você que está me assistindo, eu acho que você já ouviu falarem por aí que as pessoas obesas estão mais propensas a desenvolverem diabetes, certo? Qual é? É a do tipo 2. Diabetes relacionada à obesidade é do tipo 2. Não é o insulino dependente não, tá? Turminha, então, já eu vou explicar para você o que tem a ver obesidade com diabetes. Aguarda aí que eu já vou contar, só um minutinho, tá? Vamos só fechar esse esquema aqui primeiro. Diabetes tipo 2. Nesse caso aqui, galera, adianta aplicar insulina no paciente? Não. Insulina, ele já tem. Então aqui, ó, nós temos o chamado diabético não insulino dependente. Não insulino dependente. Neste caso aqui, como é que a gente pode ajudar essa pessoa, tratar essa pessoa, esse paciente, hein, gente? Com certeza, o uso de medicamentos. Remédios para mandar a glicose para dentro, para ajudar na entrada de glicose na célula. Diabinese, metformina, tem aí nas farmácias populares, inclusive, tá? Mas a atividade física. Se a pessoa estiver diabética por conta de obesidade, acredite, ela emagrecendo pode até mesmo ficar saudável novamente. A diabetes pode regredir. Ó, você já vai entender por quê. Entretanto, se ela voltar a engordar, volta a hiperglicemia, volta a diabetes também. Amigos, e aqui vamos colocar dieta. Uma dieta específica para o diabético. Nos supermercados, tem os alimentos chamados de light, né? Ó, iogurte light. Isso aqui é para quem quer emagrecer. Para o diabético, produtos diet. Diet específico para diabético. É um alimento que tem baixo índice glicêmico, ok? Não confundir alimento light com alimento diet, que é próprio para diabetes. Bom, qual dessas duas formas de diabetes é mais comum? Hein? Diabetes mellito mais comum. Urina adocicada, açucarada, melada, mellitus em latim, mellitus
açucarado melado. Galera, diabetes tipo 1, 10% dos diabéticos do mundo inteiro. Tipo 2, 90% dos diabéticos. Então, se você encontrar uma afirmativa dizendo que diabetes é uma doença que tem muito mais a ver com sedentarismo, alimentação desregrada, hábitos de vida não saudáveis, a afirmativa é verdadeira. Diabetes tem muito mais a ver com uma vida irregular do que com genética propriamente, tá? 9 vezes mais. E, gente, o que eu vou comentar aqui agora não se pergunta em vestibular. O que cai em provas já foi explicado, tá? Oficialmente, aula de pâncreas para o vestibular já acabou. O que eu vou comentar aqui é apenas uma curiosidade. É que o aluno fica pensando, ué, o que tem a ver? O que tem a ver? Obesidade com diabetes. Tipo 2, né? Tipo 2. Bom, o negócio é o seguinte. Isto aqui representando... o laranjinha tá fraco. Vou fazer em pretinho mesmo. Queria fazer um adipócito em laranja, que tem mais a ver com amarelo, gordura, mas aqui já tá sequinho. Vamos no pretinho básico mesmo. O nome é adipócito. Quando o adipócito recebe glicose, ele vai converter em gordura. Nós temos enzimas que vão convertendo glicose e carboidrato em gordura, ok? O adipócito, então, se receber muita glicose, fabrica muita gordura. Tome pão, tome pizza, massa, macarronada, massa, a massa vai crescendo, né? Pois é, tome gordura. Gente, quando o adipócito recebe muitos nutrientes, ele então sofre hipertrofia, ele vai crescendo. Só que tem um detalhe, adipócitos são células que não se dividem. O adipócito só faz mitose até os 7 anos de idade na criança, mais ou menos, depois não mais, tá? Histologia, tecido adiposo depois. Então, se o adipócito crescer demais, ele pode acabar pocando. Já que a célula não se divide, se crescer muito, a membrana vai romper. Antes do adipócito romper, sabe o que acontece? Quando o adipócito cresce demais, peptídeos vão se soltando da superfície, lá da membrana, e esses peptídeos, no núcleo do adipócito, vão ativar um gene. Ativar um gene que até então estava desligado. Um gene que codifica uma proteína, um hormônio chamado de resistina. Adipócitos que crescem demais fabricam resistina. Lembra da resistência insulínica? Aí. Welder, existe isso? Olha depois no Google. Hormônio resistina, tem vários sites à sua disposição. O que a resistina faz? Galera, aqui. A resistina é um hormônio que vai se ligando, bloqueando os receptores de insulina. Caraca, velho! Resistina vai se ligando aos receptores de insulina da membrana celular. Ou seja, a pessoa, ela tem insulina, ela tem insulina. Só que o hormônio não consegue se ligar. Entenda, quer dizer que assim o adipócito vai parar de receber mais e mais e mais glicose. Ele vai parar de crescer. Adipócito, seu malandro, para não arrebentar, fabricar uma substância que vai bloquear a insulina e a entrada de mais glicose. Ele vai parar de crescer e não vai arrebentar. É assim que ele se defende. Sabe qual é o problema? É que resistina é um hormônio do
tecido adiposo também cai na corrente sanguínea e vai bloquear receptores de insulina, não só do adipócito, mas das outras células do corpo também. Então, o cara tem insulina, mas o hormônio não funciona nas células, é o estado de resistência insulínica. Ok, galera? Essa é a relação entre a obesidade e a diabetes do tipo 2. Mas, como eu disse agora há pouco, só confirmando. Se o cara fizer atividade física, fizer dieta, o que vai acontecer? O adipócito, ele vai queimar o excedente de gordura. O hormônio chamado de cortisol, lembra lá de adrenais? O cortisol estimula a gliconeogênese. O adipócito vai queimando gordura e vai reduzir o seu tamanho. Quando o adipócito reduz de tamanho, o gene da resistina torna-se inativo, volta a ficar inativo, resistina não vai ser produzida. Então a insulina vai voltar a funcionar nas células. Por isso eu disse, tem paciente que é diabético que está obeso. No que trata a obesidade, a diabetes fica controlada, vai embora. Entretanto, se o sujeito voltar a engordar, volta todo o problema, volta a diabetes tipo 2 novamente. Tá, galera? Esta é a relação, a explicação de como a obesidade leva a diabetes tipo 2, repito, tipo 1 não tem nada a ver com obesidade não, tá? Amigos, obrigado pela atenção mais uma vez. Aqui terminamos Sistema Endócrino. Aguardo vocês nas nossas próximas aulinhas de Biologia aqui do Biomed. Um abraço do Macrófago.